E é sobre isso que nós vamos falar sobre cidades, vamos conversar com o presidente da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, prefeito de Barra do Rio Azul, prefeito Marcelo Arruda. Bom dia. Muito bom dia, Sabrina. Bom dia, Larissa. Uma alegria poder participar da programação da Mix e falar dos grandes desafios dos municípios gaúchos. Prefeito, a gente fechou essa semana, a gente usou como marco aqui para Porto Alegre, né? Que certamente esperamos que não aconteça algo desta magnitude nos próximos anos. E fico pensando que, assim como a gente se referia aqui em Porto Alegre, a grande enchente de 41, falaremos possivelmente nos próximos anos da grande enchente de 2024. A gente teve um marco essa semana, que foi o 5 de maio, quando tivemos maior nível do Guaíba aqui. Então, 5 de novembro, lembramos os 6 meses da nossa tragédia, mas que foram diferentes pontos e diferentes repercussões conforme a natureza, a geografia, a topografia do estado, porque praticamente todo o Rio Grande do Sul foi atingido pelos eventos de maio. 6 meses passados, então, do pico dessa tragédia, qual é o panorama que vocês têm? Porto Alegre, por exemplo, teve a prorrogação do decreto de calamidade. Qual é o número de municípios? Outros fizeram o mesmo? O que o senhor nos informa? Sabrina, realmente foi um ano muito atípico, né? Nós tivemos 95 cidades em calamidade, 359 situação de emergência. Eu tenho falado os 497 no mesmo barco, né? Porque os 40 e poucas cidades que não decretaram também foram atingidos, principalmente na área rural. O desafio nosso que está sendo agora, chegando no final de 2024, ainda é a questão das habitações. Até estava lendo algumas matérias hoje de manhã falando ainda das pessoas que estão morando nos locais provisórios, né, que está um pouco melhor da situação que estava, mas ainda tem muitos desafios, né, e agora o verão chegando, é uma estrutura de lona, calor, Porto Alegre e Canoas ainda tem esse desafio, o governo do estado está procurando melhorar a estrutura, mas o nosso grande desafio como municípios, a gente tem pressionado, é que o governo federal, o governo do estado consiga destravar a burocracia para a gente poder ver o recurso chegar na ponta e começar a execução das obras, né? Porque de 40 mil moradias que precisam ser feitas, a gente conseguiu avançar 7 mil. Ainda tem um déficit grande e nós temos 14 mil famílias que estão em área de risco, que também nós precisamos oportunizar para essas pessoas não sofrerem de novo, porque infelizmente as mudanças climáticas continuam batendo na nossa porta. Ontem, novamente, uma pancada de chuva aqui forte atingiu o oeste do Rio Grande do Sul, alagou algumas cidades. No oeste de Santa Catarina também teve incidências de alagamentos, então isso virou uma rotina. E vocês viram também em países de primeiro mundo, semana passada, como na Espanha, também sofreu duramente, em 8 horas a destruição vem. Mas aqui no Rio Grande do Sul a gente tem mostrado um trabalho conjunto, né? Muita coisa avançou. Frente a toda essa tragédia também se abriu uma grande oportunidade de conseguir recursos que daqui a um pouco, Sabrina, não viriam nessa intensidade que precisaria, né? São 6 bilhões para a região de Porto Alegre, para fazer toda a ação que o Estado vai coordenar esse recurso federal, para executar as obras preventivas nas cidades da região metropolitana, para trazer mais segurança, para tornar a região mais resiliente e evitar aquela situação, além das ações que as prefeituras estão fazendo na sua competência para melhorar. Nós temos também no meio rural, para os ouvintes que acompanham, também um grande desafio. Os municípios do Rio Grande do Sul, das 497 cidades, mais de 300 vivem do agronegócio. Nós temos mais de 2 milhões de hectares que foram duramente atingidos, a terra foi levada embora, muita destruição, muito desmoronamento, que também os prefeitos estão dialogando com o governo do estado para conseguir um programa para poder recuperar essa área produtiva e os agricultores continuarem produzindo, eles poderem continuar morando onde nasceram e onde são felizes. Também temos as rodovias ainda, que é um grande desafio, que estão sendo recuperadas. Eu tive na semana passada na região da Serra, onde a gente promoveu um grande evento com os novos gestores, para os ouvintes que estão acompanhando a Mix. Dos 497 municípios, 311 serão novos gestores, alguns já foram prefeitos, outros estão chegando pela primeira vez, e a gente fez uma grande preparação para eles poderem começar com o pé direito, com o governo do estado, governo federal, Ministério Público, Tribunal de Contas, apresentando os desafios e oportunidades das administrações públicas, e 186 se reelegeram, que esses já estão
numa sequência de mandato, então já estão mais organizados. Então a FAMURS está muito preocupada nesse sentido, mostrando os desafios que a gente tem, mas as oportunidades que se abriram, e precisa ter o quê? Administrações preparadas, bem assessoradas, para captar esses recursos, porque a gente vai ter 12 bilhões em 3 anos que são da dívida, que não é paga para o governo federal e deve ser investido em obras de resiliência, de reconstrução no Rio Grande do Sul. Os municípios podem apresentar os projetos para o governo do estado, já foram entregues 700. O governo está filtrando agora. As notícias que a gente teve do secretário Pedro Capelupi, do governador Eduardo Leite, é que agora, no final deste mês de novembro, ou início de dezembro, saem os primeiros projetos selecionados, mas os prefeitos e prefeitas podem continuar apresentando, porque há projetos em andamento em parceria com as universidades, com a iniciativa privada, identificando os principais riscos. Todos os municípios, a FAMURS está provocando que os gestores identifiquem os riscos para enfrentar temporal, para enfrentar enxurrada, para enfrentar estiagem, porque essa é o cenário do Rio Grande do Sul. Mas eu estou muito confiante, Sabrina, que a gente vai ter, Prefeito? no prazo de 5 anos, um estado mais resiliente. Nós também esperamos. Mas o senhor tocou num ponto que é oportunidade, mas também é gargalo, que é a questão de projetos. Né? Para que esse recurso venha, é preciso bons projetos. E bons projetos passam por um planejamento, por análise técnica. Onde é que está o gargalo hoje? Aproveitando, né, esse olhar, receberam os novos gestores dessa instrução, dessa preocupação de que os projetos estejam condizentes para receber esses recursos e o Rio Grande do Sul não venha a perder os recursos que estão disponibilizados. A questão burocrática é o nosso grande desafio. Estamos conseguindo, temos técnica, né? A técnica, temos cobertura técnica para a entrega desses projetos. E onde é que está o gargalo que faz com que isso ainda seja tão lento? A demora, Sabrina, na verdade, é porque a demanda é muito grande. Nós não estamos falando de 2 ou 3 cidades, nós estamos falando 95 foram atingidas diretamente, que estavam em calamidade, e tem mais 359 situações de emergência, né? Então, a demanda é imensa e daí as próprias universidades, a própria iniciativa privada não vence todas num prazo. Eu falo de Barra do Rio Azul, que é perto de Erechim, que é a minha cidade, que foi atingido 2 vezes por uma enxurrada. Eu já no primeiro momento, quando a segunda enchente nos atingiu, porque a primeira a gente imaginou que ia demorar 70 anos para acontecer de novo, como foi em Porto Alegre, né? Todo mundo diz, prefeito, fica tranquilo que isso aí é cíclico, acontece cada 50, 70 anos, não te preocupe. E nós baixamos a cabeça, arrumamos a cidade em 4 meses, estava tudo bonito. Mas, infelizmente, no dia 2 de maio, veio aquela enxurrada e atingiu 60% da área urbana. Daí, a partir daquele momento, no dia 3, Sabrina, eu falei, para tudo, não vamos, agora tá todo mundo bem, vamos dar todo o suporte para as famílias, mas a parte de reestruturar a cidade, nós vamos buscar um estudo para saber que direção nós temos que seguir. Senão nós vamos arrumar tudo do mesmo jeito, vamos gastar recursos públicos e não vamos ter a certeza se uma nova enxurrada pode destruir. Daí eu procurei a parceria da Unicampus de Erechim, que é uma universidade comunitária, Federal Fronteira Sul, que é aqui na região de Erechim, e eles nos deram suporte para elaborar um estudo que agora a gente está executando ele em parceria com o governo do estado e o governo federal para avançar. E esse exemplo eu tenho dado para todos os prefeitos e prefeitas que tem a parceria das universidades e também tem outros casos mais complexos das grandes cidades que tem que ser uma iniciativa privada com expertise para avançar. Mas o gargalo é o quê? A grande demanda e a complexidade dos estudos que às vezes não resolve em 30 ou 60 dias, leva 6 meses para fazer todos os estudos necessários. Mas os municípios estão avançando. Eu acredito que os prefeitos que estão saindo agora, os 311, estão deixando muita coisa encaminhada e a gente desafiou os novos gestores, já está no diálogo da transição para ver em que fase que está, o que está faltando. Nós tivemos uma reunião quarta-feira, o secretário Pedro Capelupi, da Reconstrução aqui do Rio Grande do Sul, coordenou com a sua equipe, com 11 municípios que têm projetos que são estimados acima de R$1 milhão. E tem um recurso federal, que tem o prazo agora até dia 20 para acessar. Então, a gente está... a forma que ele foi feito, o governo federal teve a boa intenção, mas muita burocracia para poder acessar. E daí não dá para todos os municípios, que o projeto tem que ser o valor mínimo de R$1 milhão. Daí não é todas as cidades que têm uma complexidade de um projeto desse. Então, o governo do estado selecionou os municípios que tinham essa demanda pelos projetos que já tinham apresentado no estado, e eles estão correndo atrás agora para poder captar esse recurso federal e financiar esses projetos
que são muitas obras que precisam aí para prevenir. Então, os municípios estão correndo, Sabrina, mas o grande gargalo é o desafio pelo tamanho da demanda. E Isso. prefeito e presidente, então, da FAMURS, o senhor comentou que há pouco esteve, então, reunido e teve um seminário, né, na FAMURS com os secretários de Agricultura do Rio Grande do Sul. E, então, qual tem sido, após esses 6 meses de enchente, né, qual tem sido ainda a principal procura dos secretários por uma ajuda da FAMURS? Se é por auxílio numa linha de crédito para articular com o poder público, ou se tem sido, talvez, um auxílio para recuperação de solo? Como é que está a vida de quem está na ponta, no setor do agronegócio mesmo? Esses 300 municípios aí que respiram e vivem do agronegócio, teve o encontro na terça e quarta-feira dessa semana lá na FAMURS, dos gestores, secretários da Agricultura e do Meio Ambiente. Hoje a Agricultura e Meio Ambiente têm que andar de mãos dadas, parceiros, unidos, nenhum é inimigo do outro. Então a gente tem feito um trabalho nesse sentido, o governo do estado também, as duas secretarias alinhadas, nós tivemos a presença dos secretários, e a grande demanda é na recuperação do solo. Volto a falar, são 2 milhões de hectares que precisam ser recuperados. Em média, precisaria investir R$ 6.000 por hectare, vocês imaginam, então, quantos bilhões? Nós estamos falando de 12 bilhões que precisariam para poder atender essa demanda. Claro que nessa proporção não vai se conseguir, mas o governo do estado tem sinalizado que estará destinando um valor significativo para cada produtor poder fazer a recuperação do seu solo, numa coordenação com a Emater, a Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Nós temos uma outra demanda que foi anunciado na Expo Inter e a gente está acompanhando de perto. O governo do estado irá liberar 107 milhões para os 359 municípios em situação de emergência para recuperar as estradas rurais. Nós temos 700 mil quilômetros de estradas rurais no Rio Grande do Sul e praticamente 500 mil foram atingidos pelas enxurradas que vêm desde 2023. O pessoal patrolava, arrumava, trocava a tubulação, vinha aquela enxurrada, estragava tudo. Foram mais de 8 episódios entre 2023 e 2024, principalmente na área rural, que destruíram as estradas. Então, o governo do estado, a pedido da FAMURS, estará destinando R$ 300 mil para cada município em situação de emergência, para contratar patrola, caminhão, rolo compactador. Então, nós estamos monitorando e a expectativa é que esse mês avance os convênios e em dezembro libere os recursos. E a questão ambiental também, que avançou essa semana, um projeto importante no governo do estado, que foi a FAMURS entendeu oportuno, que é a questão da arborização, que agora passa para os municípios no prazo de 5 anos, os municípios acima de 20 mil habitantes, cada um fazer análise da sua realidade. O exemplo de Porto Alegre, vocês sofrem muito quando dá um temporal, cai árvore em cima de carro, derruba a rede elétrica, as pessoas ficam dias sem energia. Claro que não é para cortar todas as árvores, mas é contratar uma boa assessoria para analisar cada realidade, cada espécie, qual o encaminhamento que tem que fazer. Tem situações de árvores que já estão com a raiz comprometida e por isso quando dá um vento acaba caindo e gerando todo esse transtorno, que acho que o encaminhamento vai ser o quê? Fazer esse levantamento e poder fazer um planejamento a longo prazo, como é que vai ser o projeto de arborização dos municípios frente a essa nova realidade, que tem várias espécies que você pode adaptar ao município, ao clima, enfim, que cada município do Rio Grande do Sul vai ter que fazer o seu estudo. Então, é um avanço nesse sentido e permitindo que os municípios possam fazer esse debate com a sua comunidade. Não é que os prefeitos vão lá passar a motosserra em todas as árvores. Não. É realmente a gente fazer o estudo frente à nova realidade climática e ver as espécies que têm que ser plantadas no lugar das atuais, quando necessário. Né? Claro que a gente quer preservar as árvores. Quem não quer? Agora, no verão, como é bom ter uma árvore, uma sombra. Enfim, o clima da cidade é outro. Mas tem algumas situações que a rede elétrica e a árvore estão competindo e gera um transtorno muito grande para quem mora naquela região. E mais do que isso, até a questão do solo, né? A gente, hoje, dentro das questões climáticas, são pensadas as cidades esponja, a gente não pode asfaltar e concretar tudo, existe o próprio escoamento, a absorção da chuva a partir disso, né? Então, o cuidado com o solo, a arborização não isolada disso. E se pensar, quando se fala em longo prazo, pensar na fiação subterrânea, que sempre se barra, porque num custo inicial, mas num pensamento longo prazo, quem sabe, né, prefeito? Agora, só para encerrar, a FAMURS tem um levantamento...
Eu ia só te falar mais um ponto importante que tu falou no meio rural, agora me lembrando. Um outro trabalho que vai ser desenvolvido ao longo desses 4 anos é a questão também da questão sustentável no meio rural, para pensar principalmente aqueles locais que a terra é mais dobrada, de ter os terraços, as curvas de nível, a recuperação das APP. Esse tema também está sendo debatido, a gente está pedindo, encaminhou já demandas para o governo do estado para ter recursos para os municípios poderem executar e fazer toda essa reeducação dos nossos agricultores, porque não adianta a gente resolver o problema na cidade se lá no interior, onde nascem os rios, a água está chegando muito rápido nele, o rio está assoreado, enfim, é todo esse trabalho também que foi debatido na terça e quarta. É tudo conectado, né? Estamos dentro de um sistema e se fez até um levantamento no Rio Grande do Sul, na época da enchente, de quantos dos lugares onde os rios extravasaram já não se tinha mais as matas ciliares, né? Que pudessem também essa contenção. Então, esse olhar de planejamento, um olhar sério, baseado em dados, na construção e reconstrução das nossas cidades. E, só lhe perguntar se a FAMURS tem um levantamento de quantos municípios prorrogaram o seu decreto de calamidade, assim como fez Porto Alegre? Esse levantamento ainda nós não temos, a gente está, até vou consultar essa informação porque é bem difícil de prorrogar a situação de calamidade, né? Então não é todos os municípios que vão conseguir essa situação, porque o entendimento, tanto para o decreto de situação de emergência como calamidade, seria os 180 dias. Eu vou até pedir para a equipe levantar essa informação e depois eu posso passar para vocês. Muito obrigada, presidente da FAMURS, prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda. Obrigada pela entrevista aqui no Jornal da Mix. Um bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado e agradecemos a todos. E vamos continuar, pessoal, de mãos dadas, unidos. Eu tenho falado agora, o processo eleitoral terminou, agora a gente tem que passar esse momento, agora todos dar as mãos para ajudar os seus municípios, os seus gestores, o Poder Legislativo, para a gente poder avançar e reestruturar as nossas cidades e poder ter dias melhores, que não queremos mais viver esse ano de 2024 na mesma intensidade que foi aquele mês de maio. Eu acredito que esse é o nosso compromisso e o trabalho que os municípios gaúchos estão tendo. Um abraço a todos, uma excelente sexta.